Pessoal, voltando então, mais um programa de autocontrole, que seria o programa de controle de temperatura, que é o PAC 08. A gente vai falar um pouquinho de temperatura ambiente. Nesse registro de monitoramento, a gente precisa avaliar a temperatura das salas de manipulação, salas de sangria e câmaras, né? Que a gente está falando de girofreezer, túnel de congelamento, câmara de estocagem de produtos. Qual é o padrão em que a gente precisa colocar essas temperaturas que devem ser avaliados e dentro do intervalo de temperatura em que cada local pode estar? Esse monitoramento, geralmente ele é feito de hora em hora, ele pode ser feito pelo próprio manipulador e quando a empresa possui alguns termocontroladores de temperatura e a gente consegue gerar um gráfico pelo programa, pelo software, ele pode substituir também a ação do monitor. A gente só precisa eventualmente verificar se está batendo as temperaturas, mas ela precisa ser preenchida diariamente e a cada hora, seria o ideal. Constatação de não conformidades, da mesma forma das outras planilhas, constata a não conformidade, o local da não conformidade, o horário dela, descreve a não conformidade, descreve a ação corretiva, o horário em que a ação corretiva foi sanada e a assinatura de quem constatou a ação não conforme. Depois nós vamos para a temperatura de produtos. Cada etapa do processo deve ser monitorada com a temperatura adequada. Bruna, existe uma temperatura pré-estabelecida? Não há uma legislação que me diga qual temperatura o produto deve estar durante o processamento. Mas é importante que a gente mantenha a cadeia do frio. Então é importante que o pescado chegue na indústria, se ele chegar vivo, que a temperatura em que ele foi sangrado, ela seja maior do que a do produto final. Então, no final da cadeia produtiva, a gente tem que ter uma temperatura mais baixa, seja ela para peixe resfriado, peixe fresco, peixe congelado, aí seguindo a particularidade de cada produto final. Então, dentro da planilha que eu trouxe de exemplo, a gente tem algumas etapas em que a gente avalia a temperatura desses produtos e elas envolvem, no caso, o pescado durante a filetagem, porque é um processo totalmente manual, então o colaborador fileta o peixe, joga o filé numa esteira, e aí ele está em contato, esse peixe está em contato com o gelo, mas quando vai para a esteira ele já fica sem o gelo, mas o processo é rápido. Então seria uma temperatura um pouco mais elevada da temperatura em que a gente teria durante a etapa de refile, que seria a parte do toalete. Mais para frente eu vou explicar para vocês como é essa etapa em si. E aí a gente tem a parte de classificação do produto, em que é algo bem manual também, em que a gente pode ter perda de temperatura, então ela tem que estar numa temperatura bem mais fria do que as etapas anteriores, passando pela entrada do produto no túnel de congelamento estático ou no túnel de congelamento rápido, que isso influencia o tempo de congelamento do produto. Então a gente tem que colocar o produto para congelamento o mais frio possível, e isso faz com que a gente evite também a formação de condensação, neve e gelo dentro desses locais, desse túnel ou desse girofreezer, por exemplo. Frequência também diária, a cada hora seria o ideal. Como preencher uma não conformidade, da mesma forma das demais como eu já mencionei. Constata o local, a hora, descreve a não conformidade, descreve a ação corretiva, o horário que a não conformidade foi sanada e assina a planilha. Beleza, pessoal? Aí, mudando de programa, a gente tem aqui o nosso programa de APPCC. Toda indústria precisa ter um programa de APPCC. E ele é baseado em programas de pré-requisitos e análise de risco. O exemplo que eu trouxe aqui seria um APPCC levado em consideração a parte de verificação de parasitas no filé de pescado dentro da avaliação de risco do meu estabelecimento. O que eu avalio nessa planilha de monitoramento? Ela é uma planilha de preenchimento diário, ela é uma planilha de preenchimento a cada hora e ela é baseada em que para eu dizer que ela é um PCC? No nosso caso, ela é avaliada em cima do nível de inspeção do Codex,
que ele é o norte, né? Tanto é que a legislação do mapa para parasitas, o memorando, ele cita essa legislação. Então, você tem um plano de amostragem ali dentro, e dentro desse plano de amostragem, com o volume de abate do meu estabelecimento, eu determino a frequência e o volume que eu tenho que inspecionar, que esse ponto crítico de controle deve ser atuante. Então, eu tenho aqui, como padrão, um filé livre de parasitas, em cima do plano de inspeção NCA de 6,5%, dentro do nível de inspeção do Códex, que está dentro daquela questão do memorando que eu comentei. Em caso de presença de parasitas, descartar o lote quando o lote apresentar mais de 3 parasitas por quilo de filé. Como fazemos esse monitoramento? Se preenche o horário, se preenche o lote de pescado e o peso das caixas. Então, a gente determinou que ia avaliar uma caixa com 20 quilos de filé a cada hora de processo. E a gente determina se estava conforme, não conforme. No caso, não se aplica. Se dentro daquele horário de hora em hora eu não tenho uma produção, eu coloco não se aplica na planilha, não simplesmente deixo de preenchê-la, e a quantidade de filé não conforme constatada. E aí, com isso, se eu tive que descartar ou não o produto em si. Ele é feito por um monitor, na verdade, da mesma forma que as outras planilhas. Na não conformidade, a gente descreve o horário, o fato e a causa, a ação corretiva em si e a assinatura. Bruna, eu posso colocar uma planilha de ponto crítico de controle para parasita em peixe inteiro no meu recebimento? Posso, se você determinar dentro das suas avaliações de programa de pré-requisito que você não precise que isso seja um ponto de controle, ok. Bruna, qual o outro exemplo de PCC? Para pescado. Eu já vi indústrias que colocam a questão de filé, avaliação de espinha em filé como um PCC. Isso depende também de todo o programa deles, do que for descrito ou não. Não é algo imposto, não é obrigatório que toda indústria tenha um PCC de parasita. Então, a indústria vai delimitar o seu programa e vai fazê-lo de acordo com toda a avaliação e cópia fiel do que se acontece no processo. Eu simplesmente não posso copiar o PCC de uma outra indústria. Pode ser que hoje o PCC que eu tenha de parasitas, no futuro, depois de dados estatísticos e legislação, a gente consiga baixá-lo a um ponto de controle. Mas no momento, na minha realidade, a avaliação de parasitas é um PCC. Ok? Dando sequência, a gente vai para um outro programa, que é o programa de análise laboratorial, que ele também é um programa obrigatório. E ele envolve as análises dos produtos do meu processo, a frequência dessas análises, a quantidade de análises, quais são as análises e em quais lotes elas se aplicam. Eu faço análise mensal, semanal, diário, tudo isso vai estar dentro do programa de análise, a frequência. E o que a gente tem que levar em consideração? A legislação vigente. Então, o que a gente pode fazer aqui para um preenchimento de registro de monitoramento de análise? Descrever qual produto está sendo enviado para análise. A gente pode descrever também o número de registro desse rótulo desse produto, quais análises estão sendo realizadas, e aí a gente descreve se ela é físico-química ou microbiológica, data de fabricação do produto enviado para análise, data de validade, número do lote, tamanho desse lote é importante, para a gente poder fazer a rastreabilidade em caso de detectar não conformidade, data e hora da coleta, ponto de coleta, o local onde esse produto foi coletado na indústria, data de envio para análise e o responsável pela coleta. Depois que a gente recebe os resultados, a gente avalia se o lote está aprovado, se o lote foi aprovado com restrições e se o lote foi reprovado. Como eu posso rejeitar um lote e ele ser reprovado? Quando eu tenho resultados de análises que impactam diretamente na saúde do consumidor, obrigatoriamente eu preciso reprovar o lote. Bruna, mas o meu resultado saiu depois que eu enviei todo o produto para venda.
obrigatoriamente, se impacta na saúde do consumidor, eu tenho que recolher esse produto. Quando que eu posso aprovar com restrição? Quando algum parâmetro físico-químico ele foi extrapolado, mas não implica em qualidade do produto que cause algum dano ao consumidor. Por exemplo, eu posso ter aprovado com restrição a quantidade de impurezas numa farinha de pescado, por exemplo. Ela não vai causar um dano numa fábrica de ração, mas ela não está dentro do padrão de qualidade, tá? E quando a gente aprova um lote é quando ele está com todos os parâmetros preconizados de análise dentro dos limites aceitáveis. Se a gente constatar não conformidade, a gente menciona qual o produto que teve a não conformidade, relata a não conformidade, ação corretiva e o responsável. Importante aqui, pessoal, a gente pode coletar análise não só de produto, a gente pode fazer swab de superfície para avaliar se o meu PPHO e o meu sistema de higienização está sendo eficiente. A gente faz análise de swab de manipulador para ver se a higiene do manipulador está condizente, se a gente tem uma condição satisfatória de higiene aí deles e que isso não impacte também no produto. Caso a gente tenha desvios entre esses swabs de equipamentos, utensílios e manipulador, é importante que se faça a ação corretiva baseada em treinamento desses colaboradores que apresentaram desvio ou dessas etapas em que apresentaram desvio. E se a gente tem não conformidade voltada ao produto, é importante que a gente volte a atenção à linha de produção e detecte a etapa em que ocorreu, que foi capaz de ocorrer o desvio e a não conformidade encontrada, certo? E depois disso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de programa de controle de formulação, combate à fraude. É um monitoramento de glazing. Eu vou falar mais para frente com vocês o que se trata o glazing. E basicamente esse monitoramento ele é feito em cima de produto congelado. O que é importante eu monitorar nessa planilha? A data de produção do produto, porque nem sempre eu tenho uma condição de embalar o produto congelado no mesmo dia em que ele é processado. Isso tudo depende das condições de congelamento da indústria. O horário em que foi feito esse monitoramento, qual o lote, qual a gramatura desse produto, isso influencia também na minha quantidade de glazing. O peso, eu vou ter que avaliar o peso bruto do filé, que é o filé com ou sem glazing. Aí o peso do filé, que é o peso líquido, se o produto tem glazing, é desconsidera o valor depois que você fizer o desglaciamento. E aí a gente tem a diferença de peso deles. Nisso a gente consegue encontrar a porcentagem de glaze do produto, o tipo de embalagem, porque eu tenho que compensar o glaze do produto congelado. Então o tipo de embalagem influencia. Se eu tenho um glaze de 10% numa embalagem de 800 gramas, então eu tenho que pesar 800 gramas de produto mais 10% de água. Então o meu pacote de 800 gramas ele tem uma variação de peso de X a Y. E o responsável por efetuar esse glaze, que seria a pessoa responsável por essa etapa, a pessoa do processo responsável pela etapa de glaciamento. Interessante que na instrução de trabalho, o que a gente faz? Frequência a cada lote, e aí a gente tem em cima da legislação vigente qual é a formulinha que a gente tem que seguir, qual a temperatura da água de desglaciamento, como a gente tem que proceder para fazer esse desglaciamento de forma correta. Em caso de constatação de não conformidade, a gente vem em cima do lote avaliado, com a hora da não conformidade encontrada, descreve a não conformidade, ação corretiva, o horário de atendimento dessa ação corretiva e o responsável do controle de qualidade que identificou essa falha no processo. Ok? Importante salientar aqui, pessoal, que o glazing, a gente tem uma legislação específica que podemos ter até 12% de glazing no produto com peso compensado no produto final. Isso é muito importante, que caracteriza a fraude acima de 12%. Então, é um monitoramento importante, tá? E a gente segue. Eu peço que vocês avaliem a aula para mim e daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco.